Avenida Anastácio Braga, bairro Fazendinha. Quem passa nesse trecho da nossa principal avenida não deixa de observar os muros, as sepulturas e essa fachada. Esse é o São Miguel, principal cemitério público do município de Itapipoca. O descanso eterno de muitos irmãos itapipoquenses. Hoje, o canal GBTube veio conhecer um pouco mais sobre a história desse Campo Santo. Além do sentimento de luto e saudade, o cemitério São Miguel tem o seu lado histórico. Aqui estão sepultadas diversas personalidades que fizeram história e deixaram um legado na nossa sociedade. Não viemos aqui para falar apenas da morte, mas conhecer um pouco a história desse lugar. Como é a rotina de quem trabalha aqui, quais os segredos, quais os mistérios, qual é a realidade do cemitério São Miguel. A história do São Miguel começa há quase 100 anos. No final da década de 20, autoridades de Itapipoca resolveram retirar o cemitério que existia aqui entre os bairros Centro e Estação e construir um novo fora da zona urbana. O cemitério São Miguel, ele surgiu a partir da ideia de demolir o cemitério antigo do centro da cidade para levar para uma região mais distante do centro. A zona urbana da Itapipoca em 1920 já tinha se expandido aqui no centro, né, a região central. O cemitério da época estava ficando dentro do centro da cidade. Então a ideia dos políticos que geriam a Itapipoca na época era que era muito incômodo para a cidade ter um cemitério no seu centro. Aquele quarteirão que fica à frente da capela da estação era cemitério, a rua de cima também era cemitério, a 7 de setembro também parte dela pegava o cemitério antigo e a rua José Romero também, parte dela ali, aqueles quarteirões. Só anos bem mais tarde com a estação, com a linha férrea é que foi se apelidando aquilo ali, dando nome àquela região ali de estação, que antigamente não era estação, porque não tinha estação ali, né? Só com a linha férrea e a estação foi que passaram a chamar aquela região ali de estação e hoje, na atualidade, bairro da estação, né? Então era preciso tirar aquele cemitério dali do centro e levar para a região mais distante. O local escolhido foi no atual bairro Fazendinha. Nessa época, tudo era diferente por aqui. A cidade ainda não havia crescido para esses lados. Naquela época, final da década de 1920, o bairro da Fazendinha, na realidade, se resumia ao casarão antigo do Coronel Bento Alves, no que hoje é o Hospital São Camilo, e algumas poucas residências da família Alves. Então era uma rua carroçal, que hoje é a Anastácio Braga na atualidade, a Avenida Anastácio Braga na atualidade, ali era uma estrada carroçal e pouquíssimas casas isoladas. E ali aquela área do atual cemitério São Miguel era uma área de mato. E aí começou em 1930, iniciou-se o trabalho de construção daquele cemitério chamado São Miguel. A partir de então, as famílias abastadas do município foram convidadas a construir túmulos novos no novo cemitério para proceder o traslado dos restos mortais dos seus entes queridos. A partir do momento em que a família construiu um túmulo lá no cemitério São Miguel, a família vinha, tirava os ossos, dos seus entes queridos no cemitério velho aqui do centro da cidade e então demoliu. Muitas famílias demoliram, foram os próprios túmulos e aproveitaram parte do material para construir os túmulos novos ali no cemitério São Miguel. Porém, naquela época, a grande maioria da população eram de pessoas humildes. Muitos não tinham condições de construir túmulos e muito menos realizar o traslado. Muitas pessoas foram sepultadas sem caixão e permaneceram enterradas onde era o antigo cemitério. A data vênia também que o número de túmulos era bem reduzido. A maior parte da nossa população eram pessoas carentes que não tinham condição de construir túmulos. Eles sepultavam seus entes queridos na cova rala. Cavava-se 7 palmos de terra e ali sepultavam os seus entes queridos. Então essas pessoas, esses restos mortais, acabaram ficando aonde estavam, no cemitério antigo, que hoje estão debaixo de casas, de residências e de comércios e de ruas da Itapipoca. No antigo local, o único túmulo preservado foi do chefe político Anastácio Braga e seus familiares. Foi o único que
restou ali naquele local, porque estava dentro de uma capela particular, né? E só bem mais recente a família do Anastácio Alves Braga doou aquela capela para a Diocese de Itapipoca. E o túmulo foi fechado com o sepultamento da Maria Amélia Teixeira, filha do Pereira Teixeira. Foi a última itapipoquense sepultada ali já nos anos 2000, porque aí em seguida os terrenos foram vendidos e foi murado a parte por onde se colocava os corpos no túmulo do Anastácio Braga. Então hoje não tem como mais sepultar uma pessoa, um ente querido do Anastácio Alves Braga, um descendente ali naquele túmulo. Está totalmente impossibilitado com as construções novas que surgiram ali. Agora que conhecemos um pouco da história, vamos começar a nossa visita. Entramos no cemitério São Miguel, pedindo licença àqueles que aqui descansam e, de forma respeitosa, realizar essa reportagem. Nossa primeira parada é na capela. Fabão, o administrador do cemitério, nos recebe com a sua equipe de funcionários. Como é que está sendo esses 3 anos de trabalho à frente aqui da administração do cemitério São Miguel? Como é que está sendo toda essa luta? Bom dia. Bom dia. Tem sido algo árduo e ao mesmo tempo satisfatório, graças ao apoio que nós temos tido, tanto da parte da secretaria, o nosso prefeito, tem dado toda uma atenção com relação às nossas carências e tem feito com que hoje nós tenhamos esse desempenho no trabalho, no atendimento ao público de forma digna e, acredito eu, que satisfatória. Crítica sempre haverá, mas estamos aqui exatamente para poder dar este melhoramento no serviço fúnebre. Quero deixar muito claro que sem a minha peça-chave, é o seu Francisco, que há 23 anos se encontra aqui, tem me dado todo um suporte, tanto no conhecimento histórico, no conhecimento da didática em si, de como lidar com o próprio local. Tem sido bastante agradável e hoje eu posso colher resultados que, como você mesmo vai mostrar, é o que nós temos a oferecer. Seu Francisco é o funcionário mais antigo. São 23 anos de trabalho. Aqui, ele conhece tudo, cada sepultura. Ele é a alma. Ele é o GPS do São Miguel. Em todos esses anos, já viveu e presenciou muita coisa. Há 23 anos, eu tenho trabalhado muito. Eu não tinha apoio de ninguém aqui, só por minha conta mesmo. Tudo era eu para resolver, mas graças a Deus o Fabão entrou. Que eu tenho o Fabão assim, é meu administrador, mas eu tenho mais ele assim como colega de trabalho, porque é aquele que está junto comigo no que eu preciso, porque nem tudo eu posso resolver, né? Nós temos dificuldade muito grande quando há um sepultamento que a família não tem um túmulo para colocar. Aí nós temos que se virar, pedir um túmulo emprestado a alguém. O meu já está cheio, o túmulo dele também é cheio. Tem muito sepultamento que a gente chama grande, com muita gente. Também tem aquele sepultamento que só manda o corpo para cá, como se diz, se vira. Eu já fiquei aqui dentro, só eu com o corpo aqui, sem saber o que fazer. Mas aí eu resolvi, graças a Deus. São essas coisas que a gente passa. Até hoje eu venho resolvendo as coisas que é preciso. Como é que é trabalhar nessa área que tem a ver com a morte? Às vezes acho difícil, porque eu começo a pensar logo que eu perdi minha mãe, perdi 2 netas e a minha filha, e foi eu que tive que fazer esses 4 sepultamentos. Aí quando a gente está fazendo para outra família, é de um jeito, mas quando a gente está fazendo para a família da gente, aí muda. Em todos esses anos, seu Francisco presenciou e também trabalhou em vários sepultamentos de personalidades históricas e queridas de Itapipoca. Momentos de comoção onde a cidade praticamente parou. Sepultamento grande que lhe chamou mais atenção? Foi do seu Cafita, do dia que chegou a cinza do Dr. Juraci, do seu Geraldo Barroso, do Antônio Assunção. Esses foram os maiores que aconteceu. Teve uma grande comoção na cidade por serem pessoas muito queridas e foi um momento fúnebre que teve um grande número de pessoas, né? Que chocou. Isso. Mexeu muito, por ter mexido muito com a cidade. Mexeu muito com a cidade, parou o trânsito. Aí imagina como fica o coração do coveiro na hora daquela, na multidão daquela, caramba, tudo do interior, aí ser responsável por tudo ali naquela hora, o negócio é sério, viu? A capela do cemitério São Miguel tem uma história que pouca gente conhece. Muitas vezes usada para velórios, esse lugar sagrado é a sepultura da família de uma das personalidades mais importantes de Itapipoca, Monsenhor Antero, responsável pela construção da catedral e grande liderança política que lutou pelo desenvolvimento da cidade nas últimas décadas do século XIX. Aqui podemos encontrar
as placas dos jazigos da mãe e do pai do sacerdote. Aquela capela lá do cemitério São Miguel é a capela da família do Monsenhor Antero José de Lima. Para lá foram levados os restos mortais dos pais, dos irmãos e sobrinhos do Monsenhor Antero, que estavam sepultados no cemitério antigo. Ela não é uma capela pública, ela pode até se tornar uma capela pública se a prefeitura tiver interesse de fazer algum documento. Ela é a capela túmulo da família dos familiares do Monsenhor Antero José de Lima. Não perca na segunda parte dessa reportagem. Vamos conhecer onde estão sepultadas algumas personalidades históricas de Itapipoca, a arquitetura dos túmulos mais antigos, o dia a dia de trabalho no cemitério e as lendas urbanas. O senhor já viu alguma coisa sobrenatural nesses anos que você está trabalhando no cemitério São Miguel? Alguma coisa estranha? Tem uma lenda que aqui na porta do cemitério São Miguel aparecia uma loura. O senhor já ouviu falar nessa história? Já.